O que é esse emaranhado de regra? Por que chegou aqui? Por que isso? Pra eleger vagabundo, pra você não entender o que tá acontecendo. Mas isso que eu quero entender. Na tua visão, foi uma estratégia usada por pessoas más do passado que foi evoluindo até chegar nesse ponto? É assim que tu enxerga? Eu acho que é assim, 80% evolução natural, seleção. Porque assim, a gente vê hoje os estados e os sistemas que são os piores, né? Ou os melhores, né? Eles são os melhores em ser os piores, digamos assim, né? Porque, por exemplo, eu diria que o estado brasileiro teve um sucesso fantástico. Ele consegue pilhar a população pra caramba e a galera pede ainda mais estado. E é difícil visualizar como ele mudaria, sabe? Eu diria que o estado brasileiro é um estado extremamente bem sucedido em roubar as pessoas. Eu diria que é uma referência internacional, inclusive, de como fazer estado. Assumindo que a ideia é mandar nos outros roubar eles. Mas a gente olha pra esses de sucesso e tudo mais, mas a gente esquece todos os que deram errado no meio do caminho. Então existe um processo de evolução natural do estado. Existe um processo de... Conforme tecnologia vai subindo, a capacidade das pessoas de se comunicar, vai subindo, ideias vão avançando e tudo mais, de repente os estados começam a se tornar disfuncionais em como eles conseguem dominar as pessoas. Daí começa mutação, basicamente. É um processo de evolução viral. Você começa a ter mutação, aí alguns se adaptam muito bem, mas isso aqui é uma resposta muito boa ao que tem hoje. De repente ele se espalha para todo lado. Mas você teve... Cara, só pega ali, por exemplo, o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Que vai o Woodrow Wilson lá pra Europa, eles criam um monte de país do nada, repartem um monte de país do nada... estouram todo o Império Otomano lá e criam Iraque, Síria, Jordânia e tudo mais, que eram umas linhas colocadas pela França, pela Inglaterra, colocam mais um monte de linha maluca na África, criam um monte de país maluco da Alemanha pra lá. A maior parte desses países deram errado. A maior parte desses países não conseguiram nada, ou caíram, teve alguma revolução, alguma coisa e foram se estabilizar muito tempo depois e se foram. Né? Só que a gente tende a esquecer deles, mas são experiências que deram errado porque eles não conseguiram se adaptar à demanda que está acontecendo ali. Mas os que existem hoje foram os que se adaptaram melhor. Sim, por e evolução ficaram natural. mais fortes, né? Consequentemente. Mas assim, a tua visão então é que o Estado foi criado por uma estratégia maligna de alguém em algum momento? No começo, sim, porque no começo da teoria do bandido acionário é um canalha, é um criminoso, sim. Agora, o que acontece com o tempo é que até o cara ele consegue até se enganar de que ele tá fazendo uma coisa boa. Isso é uma coisa engraçada, cara, que uma das coisas que eu peguei pra estudar muito em 2020 foi estudar a máfia. Eu queria entender como é que a máfia funciona. Tipo, como é que a mente... Porque assim, sabe uma das coisas que eu mais adoraria que acontecesse? Pega um Sérgio Cabral da vida, um José Dirceu da vida, algum cara que organizou grandes esquemas de corrupção e fala pra ele, cara, ó, é o seguinte, digamos... Pô, a gente sabe que você tá aqui com um câncer terminal, tu vai durar mais uns 6 meses. Conta tudo. Abre o coração aí, cara. Como é que é montar um esquema de corrupção? Como é que é a sensação de você tá com os caras negociando, tipo, tá, nós vamos roubar da saúde tanto, vai pra você, vai pra você, vai pra você. Vai morrer um pessoal, beleza. Me conta como é que é ter essa reunião. Eu quero entender isso. Eu queria ter uma reunião, eu queria ter... A humanidade precisa ter esse conhecimento. Você entende o que eu quero dizer? Eu queria ver isso. Porque você vê isso de mafiosos. Tem ex-criminosos, mafiosos grandes que desertaram, né, que saíram, foram presos ou de alguma forma saíram dessa vida e eles falam como é que era a vida de máfia. E muitos deles se convencem que eles de fato estavam fazendo uma coisa boa. Tipo, não é assim, tá, ok. Eu fazia agiotagem e de vez em quando a gente matava um pessoal. Mas não, a gente matou o cara porque ele quebrou a regra, cara. A regra era, o esquema pra roubar era dividir aqui 10% pra você, 10% pra você, 10% pra você, e esse cara ficava com 20%. Aí ele foi lá e pegou 40%, nós tivemos que matar. Mas não é que a gente assassinou ele. Ele meio que cometeu suicídio quando ele quebrou a regra. Entendeu? E se eu não matasse ele, eu me matar e daí eu matar ele. Então, eu não sou culpado, entendeu? E, pô, a gente tava fazendo isso aqui, mas, pô, a gente tava ajudando essas pessoas, a gente... O cara começa a botar na cabeça dele que não é exatamente um crime, que não é exatamente um... mas tem um lado bom, pô, a gente tá fazendo uma proteção aqui, a gente tinha uma situação civilizada aqui e tudo mais, e pô, é umas famílias criminosas, ok. Mas se não fosse a gente, ia ser aqueles pessoal bagunceiro, ia ser tiroteio pra todo lado, aí é pior, né, cara? Então é melhor que seja a gente, né? Pelo menos a gente é organizado, usa terno, né? Fala bonito, né? Cabelo arrumadinho e tal. Os caras vão colocando isso na cabeça. Agora, pensa isso conforme as gerações vão passando. Você consegue ter esses caras botando na cabeça que, na verdade, isso é bom. E uma das coisas que o Estado faz também, pra tentar se legitimar, é cooptar pessoas que querem fazer o bem. E tentar, meio que, como é que eu posso dizer, infectar instituições. Então, porque o que ele quer? Ele quer dominação, certo? Então, uma das coisas importantes para isso, por exemplo, é a educação.
Eu quero controlar o que as pessoas aprendem e pensam, certo? Então, se eu quero dominação, eu preciso controlar o que está sendo educado. Por isso que eu falo, inclusive, tipo, controle estatal da educação. Sim, é políticos decidindo o que os eleitores deles vão estudar. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Você tem certeza que isso não pode dar merda de alguma forma? Então, eles precisam disso. Então, o que a gente faz? A gente precisa evitar que tenham outras organizações que não a gente fazendo isso. Só que se a gente fizer só a gente, for um negócio super tirânico, tipo Darth Vader, vai ficar meio óbvio. Então, por que a gente não traz pessoas que de fato estão preocupadas com educação e falam: olha, então vem aqui com a gente. Então eu incorporo que se você quiser fazer o bem pela educação, é comigo, através de mim, mas através do meu financiamento, do meu controle. Então você quer fazer tudo isso aqui de coisa boa, eu te autorizo isso, mas você tem que fazer essas coisas que eu mandei aqui, a propósito, o outro lado é proibido, então você não pode fazer, porque você não quer ser um criminoso, né? E aquele lado é proibido. Isso é feio. Mas assim, e eles vão cooptando isso, então você traz pessoas boas, pessoas com boas intenções para dentro do Estado, que faz com que ele pareça na média mais limpinho. Entendeu? E se você for ver, o número real de psicopata maluco lá não é muito grande. Tem muita gente com boas intenções lá. Não tô dizendo que todo mundo que trabalha pro Estado é necessariamente um canal psicopata. Agora, conforme você vai... Isso é uma coisa que não é nem um insight meu, assim. O Hayek tava falando isso num... Friedrich Hayek, que foi Nobel de Economia. Ele falou isso num livro em 1944, que ele falou como o Estado como o poder atrai os piores. Como os piores chegam ao poder. Porque ele tava falando, quanto maior o poder de um Estado, mais isso vai atrair as piores pessoas, que são as pessoas que estão dispostas a mentir, matar, roubar, trapacear e tudo mais. E dentro do Estado isso é aceitável, porque você pode escapar de várias formas diferentes. Mas as pessoas com menos nível moral vão ser atraídas para isso e elas vão ter uma vantagem em subir. Porque o cara que está disposto a mentir numa eleição e envenenar o debate, ao invés de fato educar as pessoas e tudo mais, o cara que ao invés de fazer isso está disposto a tentar criar treta e chamar outro nazista ou de fascista e tudo mais, esse cara vai ter uma vantagem na eleição. O cara que está disposto a roubar dinheiro para tentar ganhar eleições, ele vai ter uma vantagem em cima dos outros. O cara que está disposto a comprar votos vai ter uma vantagem. Então, quanto mais alto o poder, quanto mais concentrado, pior vai ser a qualidade dos seres humanos nesses altos cargos. É por isso que se você for ver a professora da escola do interior, é uma pessoa fantástica, uma pessoa amável, eu amo dela, uma pessoa linda e maravilhosa. Agora, se você for ver nos altos ministérios, presidência, governadores... ou nos jogadores sem cargo, né? Nos José Dirceu da vida, que não tem um cargo, ele é só uma entidade ali, você vai encontrar esses seres humanos asquerosos. E não importa muito o governo. Você encontra isso no governo Bolsonaro, você encontra isso no governo Temer, você encontra isso no governo Lula, você encontra isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Tem um monte de gente ali que só olha e fala, cara, como é que um deplorável como você manda na educação, manda na saúde? Não, porque só um deplorável como eu para subir toda essa escadinha política para chegar até aqui. Eu tenho a vantagem justamente porque eu sou disposto a fazer isso. E porque esse jeito que eu sou não ia ter nenhuma vida numa economia privada, eu quero isso aqui.